pegar o segundo tempo então? Amém? Vamos pegar o segundo tempo aí, vocês estão preparados? Hã? Pode continuar ou não? Pode! Todo mundo de barriga cheia, né? Então tá bom. Isso aqui já é estratégico, irmãos. Depois a gente vai ficar, vou ter algumas informações aí. Como é importante nós fazermos uma digestão para depois querer fazer um momento íntimo, né? Fazer o quê? Uma digestão primeiro, né? Digestão primeiro. Para depois? Menos momento íntimo. Sexo. A minha linguagem é mais conservadora, né? Já perceberam isso aqui, né? Eu gosto fresquinho. Mais elegante. Eu sou mais conservador, a mão já é mais sem pudor e por aí a gente faz aquilo. Sem pudor? Desse jeito. Assim como Vamos. Maracujá não, né, gente? Diz que é bom de melancia. Melancia. você não estava dormindo, você estava lá. Pessoal, quero aproveitar, logo no finalzinho, eu estava conversando aqui um pouquinho com a Lívia. Por favor, Lívia. Ela é nutricionista, ela estava trazendo algumas observações. Eu falei para ela assim que a gente voltar, antes da gente começar, eu vou pedir para você fazer algumas pontuações também, né? Já que é para acrescentar e para trazer mais informação para nós. Então, sinta-se à vontade. A paz, irmãos, tudo bem? Então, eu estava comentando com a Grazi o seguinte, que a gente estava falando sobre a higiene pessoal, né? Aquela parte ali que ela foi bem explícito, né? O ensinamento de como que a gente deve ter o comportamento de conhecer o corpo. Se a gente não conhece o nosso corpo, como que a gente quer cuidar do corpo do nosso cônjuge, né? E um dos itens mais importantes nessa parte é a parte da saúde interna, que a gente está tratando do lado de fora, mas do lado de dentro também tem que ser tratado, né? Então, por exemplo, tem alguns alimentos que contribuem para a saúde da mulher, por exemplo. No caso da candidíase, que foi, né, uma das patologias aqui citadas, tem alimentos que são fundamentais para a gente ter esse tratamento, um tratamento natural. O que seria? Evitar certos alimentos, né? Então, por exemplo, carboidratos simples, que é o arroz, o macarrão, né, o pão francês, coisas desse tipo, contribui muito para o ambiente, né, do organismo da mulher e ela ter esse tipo de patologia e não conseguir evoluir, não conseguir tratar, mesmo sendo um tratamento, às vezes, né, com medicamento, às vezes com essas orientações de atópicas, né, que tem as limpezas, as higienes, enfim, a saúde interna, ela é fundamental. Então, no caso dessa patologia, a gente sempre fala, olha gente, cuida, por exemplo, de uma saúde com alimentação mais equilibrada. Então, no caso de quem faz, né, uma dieta ou conhece seu corpo para fazer, né, seguir, né, uma orientação de reeducação alimentar, ajuda muito nesse processo. Então, por exemplo, mais fibras na alimentação, mais frutas, né, isso é com certeza, mais líquidos, né, por exemplo, os chás são muito saudáveis para ajudar nesse tratamento e etc. também. Para os homens fica a mesma dica, né? Homem gosta muito de carne e geralmente a gente tem aí, no caso da saúde do homem, um malefício que é a carne vermelha, gordurosa. Então isso ajuda a contribuir para o odor. Você sabia que, por exemplo, a urina da gente, quando a gente come um pouquinho mais de proteína, né, um churrasco. Então imagine vocês que igual ela, né, a gente está falando aqui assim, mais abertamente, né? Então assim, o nosso bolo fecal,
ele vai ter um odor mais exagerado. Exatamente por quê? Por causa do contexto da alimentação, né? Geralmente, essa alimentação, no caso de churrasco, por exemplo, vocês podem reparar que é carboidrato, um arroz e muita carne. A fibra, ela fica desejável, né? No nosso caso é só esse, né? No caso do lado fora ainda tem uma bebida alcoólica que ainda prejudica ainda mais. Mas falando do nosso contexto aqui, eu acho que a gente precisa, né? A gente vem trazer esse conteúdo aqui para acrescentar, cuidado com a sua saúde, o seu individual. Então, conhecer o seu corpo para depois você conhecer o corpo do seu cônjuge. Então, imagina você, né, no caso da intimidade, você precisa de ir lá, né, pegar todos os pontos, né, para satisfazer o seu cônjuge. Se ele não tiver uma saúde legal, fica indesejável. E muitas das vezes, né, coisas que a gente estava discutindo aqui, pacientes que a gente tem hoje em tratamento, que na saúde da intimidade do casal, há esse malefício. Por exemplo, o odor, por exemplo, né, a higiene, sim. E aí fica a dica da luta, né? Então, cuida da saúde, cuida da alimentação, né? Evita exageros, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Amém? Amém. Aí você faz o teste, fica uma semana comendo mais saudável, pede o cônjuge para fazer o sexo oral e fala assim, melhorou o cheiro e o sabor? Ele fala, melhorou, aí você vira o resto da vida assim, que tá tudo certo. O amor não perde uma, né? Aí ela perguntou assim, o que é um bolo fecal? Foi a bosta. Só pra ver se você tava ligadinho. Mas, ligado ali, a nutricionista lá da empresa tem nos abençoado lá, né? Um trabalho tão bacana, Jean e conosco, um casal que nós temos, cada dia temos a oportunidade de estar junto nesse momento, né? E eu, com a esposa também, e, glória a Deus, e tantos outros irmãos aqui, né? Que nós estamos tendo a oportunidade de estar juntos como família lá, que eu esqueço. Cleber, Dorinha, bom revê-los, é bom demais de novo, tantos irmãos impressionante. assim, nós já tivemos a oportunidade de estar juntos, outros aqui para minha novidade, eu estou conhecendo alguns, estou com aqui boa parte da família, eu tenho 2 irmãos e uma prima aqui, né? Eita, minha irmã, levanta só para minha irmã, fica de pé aí, meu irmão fica de pé aí, né? De quebra tá os cunhados, né? E minha prima Ju. Então assim, e uma das coisas que nós estávamos compartilhando nos bastidores é uma área assim, que eu tenho aprendido a falar com mais liberdade, não é uma área que eu domino com amor, mas o Senhor tem concedido graça, mas é um pouco diferente, eu falar para os irmãos, né? Falar para o parente, a família, né? Aí não sei, a minha cunhada ali, a minha cunhada ali, Eliana, até brincou, dependendo do que você for falar, eu vou falar sua mãe. Aí pega mal, né? Força mais. Mas é uma oportunidade muito rica e logo o Senhor por isso. Só uma observação, né? Que a Lia está compartilhando aqui, mas fica uma dica que muitas vezes nós deixamos o momento ali da refeição falar mais do que o pós-momento, no sentido de você lá que agora, a gente viu ali um jantar maravilhoso, né? Isso aqui, vou aproveitar aqui ao máximo. Meteu o pé na jaca. Meteu o pé na jaca, enche a barriga. Aí daqui 20, 30 minutos fala, vamos ter aquele momento de fazer sexo, né? Você corre o risco de ter um infarto, né, meu irmão? Tem que ter esse cuidado. Dá o SAMU entrando ali, ó. Depois da feijoada não vai inventar de fazer sexo não, meu irmão. Por isso que nós vamos fazer esse momento, para poder dar tempo de fazer uma digestão, daqui a pouco vocês deitar. Então, mas vamos lá, continuando então, vamos falar sobre Então, nós estávamos conversando aqui com a Ju. Vem cá, Ju. A Ju vai compartilhar uma percepção dela com vocês, uma vivência, né, Ju? E um relato. Acolham com amor e compreendam, porque tem tudo a ver com o assunto que nós vamos tratar. Eu jogo na fita, não estava programado não, mas... Isso aí. O Espírito Santo, no início da ministração da Graça do Roberto, foi um processo que eu passei, em que o Senhor falou assim, acho que você deve compartilhar, que eu acredito que vai ajudar muito quem está aqui.
não propriamente dito vocês, mas quem está na casa de vocês, os mais próximos. Vou me expor, né? Como o Roberto já deu a abertura, tem um parente. Não conta para minha mãe já sabe. Mas é uma questão muito assim delicada. Eu queria saber assim, quem tem filho de 10 anos para cima na fase de adolescência? Legal, dona Maria. Eu queria ver com vocês o seguinte, comigo, na questão da área da sexualidade. Cresci muito retraída, meus pais não conversavam comigo sobre sexo, então era aquela questão assim, você vai aprender o sexo só quando você casar. Glória a Deus, e foi assim que aconteceu, tá? Eu casei virgem com meu digníssimo, eu tenho orgulho disso, graças a Deus. Eita! Então, assim, só que o papo aberto, algumas questões assim, até algumas coisas eu vim conhecer foi na escola, né, demonstrações de doenças sexualmente transmissíveis, essas coisinhas que a escola nos traz, né, beleza, mas sobre sexo mesmo, não, isso aí é o natural, quando você casar acontece, né, você fica de boa, você vai se entregar, beleza. Casei, tem 5 anos atrás, casei em 2015, só que travei, gente. Pensa numa pessoa, tô até sentindo. Aí é o seguinte. Deu ruim. Mas assim, aí casei em 2015. Fui descobrir que eu tinha problema sexual, né? Desvio emocional, que eu fui descobrir fazendo uma terapia até com a Gra. Eu já conhecia ela há bastante tempo, então ela me ajudou muito nessa área. Precisei de fazer terapia para a área da sexualidade. Pensa, uma coisa, na questão de todo homem, uma mulher, não, já aprende e vai fluir. Só que não é verdade. Então, ao longo desse processo, eu fui descobrindo que esse travamento dos meus pais não conversar comigo abertamente, não falar comigo sobre o sexo, como que é, sabe? Ter uma abertura mais assim, aberta, o diálogo. Pai, esquece, meu pai é fechado demais. Então, a minha mãe tem uma abertura melhor para determinadas conversas, assuntos, então isso aí ela travou. De forma alguma ela conversou comigo. Então, fui descobrir, falei assim, gente, pensa numa lua de mel, camarada subindo nas paredes e você não dando conta do recado, falei assim, não vai ter. Deu ruim. Sem sexo na lua de mel. Pensa numa lua de mel que não aconteceu durante quase 2 anos. A pessoa aqui não conseguia, ia para o ato, não conseguia, travava. Isso se chama, a palavra que eu fui descobrir, vaginismo. E quando eu fui procurar ajuda, foi bem logo no início, eu não deixei muito tempo, né? Porque tinha algumas coisas psicológicas que eu precisava trabalhar comigo, meu lado emocional, minha timidez e várias outras coisas. Alguns problemas conjugais que começaram a acontecer, né? Óbvio. Então, aí ao longo do tratamento, eu fui descobrindo esse nome que eu nunca tinha ouvido falar sobre o vaginismo. Minha ginecologista eu falei assim, nada eu posso fazer para você, porque se você não teve relação, eu não posso nem te tocar, né? Então, assim, foi um processo também ginecológico, eu tive muita orientação. O meu ginecologista, uma gracinha, ele conversou comigo e falou assim, você tem que procurar ajuda terapêutica, porque até mesmo para você ter filho, como é que você vai fazer? Né? Porque tem mulheres que conseguem engravidar com o vaginismo. No caso aconteceu, demos uma escapulida, não sei como que aconteceu, cheguei a engravidar, infelizmente ficou cerca de 1 mês e pouquinho, perdi o bebê, o Gael, que nós demos o nome para o nosso filho, eu tinha certeza que era menino, então o Gael veio, mas não ficou. E o médico falou assim, e agora, né? Agora você tem que destravar de verdade, porque como é que a gente vai fazer passar por esse processo? E eu na dificuldade, foi muito difícil. Muito difícil. Eu, como mulher, eu me sentia excluída do universo, porque eu falei assim, nossa, isso acontece comigo, porque todas as mulheres
anteriormente a ser trabalhado comigo, meu marido com ele mesmo. Então isso só afetou mais o nosso casamento. E foram 2 anos assim, na terapia. O meu marido, hoje eu agradeço a Deus assim pela capacidade de ter conseguido aceitar a situação. Foi assim até carinhoso. Ele insistia, lógico, homem, né, gente? Imagina, enfrentar as paredes, coitado. Só que nessa questão também de satisfazer, a gente encontrou outras maneiras. Eu, como mulher, eu tive que procurar ajuda. A grávida assim, e aí, como é que eu faço? Então eu tive que ir estimulando meu esposo de outras formas, a não ser pela forma, falar rasgada, penetração. Então eu tive que descobrir outras formas. Porque É da família mesmo, né? Falar rasgado, penetração. Eu achei que você ia falar uma palavra. É da família, vocês estão vendo, né? Nós somos mais conservadores. De falar, viu? Se eu falo pediria outra irmã falar aqui, coitado. Biquinho, né? Mas assim, Mas deixa eu meu contar a marido- parte boa. Não, Senão os irmãos vão ficar É, assustados. Então, Acelera logo. Sem Contar a parte boa. pormenores. Eu tô vendo as irmãs ali com os olhos assim, galera. Em calma. nome de Jesus. Então, assim, foi um processo delicado. Passou já Então, o meu deserto, amor, passou, graças a Deus, né? Hoje a gente enfrenta outros desertos, gente, mas Vamos ver se relacionamento não é assim. Então, quando o pessoal falava, não, casamento, estão de pouquinho lua de mel ainda, só Jesus na causa que sabe, né? Nada de lua de mel, nada. A gente não, nossos primeiros anos de casamento não foi mar de rosa, nós colhemos os espinhos. E eu falo que agora que a gente está pegando, colhendo os botões. Né? E o Senhor ainda continua falando que a gente está aqui hoje é pela graça. É só Deus. Porque a gente vem passando um processo muito difícil, trabalhoso dentro do casamento. Mas o Senhor trabalha com a gente o tempo todo. O tempo todo. Quando eu falei que primeiro nós fomos ministrados antes de estar aqui, não é brincadeira não. A gente levou porrada nos bastidores para estar aqui. E eu sei que a gente vai continuar ainda na porrada, mas o Senhor vai estar com a gente. Conosco, né? Então, a partir do momento que eu acredito assim, que eu comecei a cair a ficha, comecei a pedir ao Senhor de verdade, colocar o meu joelho no chão, falar, Senhor, eu não posso aceitar isso, o negócio tem que romper, né? Porque se fosse alguns anos, né, nos tempos antigos, meu marido podia me devolver para a família, certo? Porque antes, se você não consumasse o casamento, você não era devolvida. Mas glória a Deus, a gente está no tempo moderno, né? Então, meu marido, ele foi paciente, né? E glória a Deus, ele tem um monte de defeito, gente. Mas nessa parte, ele foi muito amoroso, compreensivo, esperou o nosso tempo de acontecer, sabe? Teve as maneiras dele insistir, sim, mas ele foi tentando e tendo a paciência, tentando e tendo a paciência, né? Até que um dia a gente perdeu o Gael, tive que fazer o processo de coletagem. Aí eu falei assim, gente, tá. Aí minha médica falou assim, agora minha filha é só seu psicológico, que você tá tranquila, você tá bem. A Gra também falou assim, só seu psicológico, trabalha seu psicológico, porque o seu funcional tá funcionando, tá tudo certo com você. Psicologicamente você tá ótima. Então eu tive que trabalhar meu psicológico. E isso eu poderia ser evitado na época da minha adolescência. Meus pais foram passados. Tudo é na base do diálogo. Se você conversa com seu filho desde cedo, claro, no tempo dele determinado, gente, tudo flui. Criança hoje em dia está muito mais madura. Criança hoje em dia com 5 anos, você falou algumas coisas, ela já entende. Não precisa você esconder que é um bicho do mato. A criança vai entender. O adolescente mais sempre questão é procurar outro recurso. E um recurso errado. Então, isso foi um aprendizado muito grande para mim e para o meu esposo. E hoje a gente tira os atrasos, viu, galera? Hoje está tudo. Glória a Deus! Só faltou o charuto lá, hein? Aleluia!
a direção, Ele me trouxe profissionais capacitados, Ele me trouxe o ministério, Ele trouxe o meu esposo para poder ter aquele domínio ali naquele momento, para poder conduzir. Foi só uma graça mesmo. Então isso aqui que seja para honra e glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Só uma observação antes de nós entrarmos, falar sobre sexo. Nós já falamos isso ontem, foi falado por meio da queda do Henrique hoje, o Thiago também trouxe essa abordagem. Acredito que amanhã, né, os pastores aqui vão nos abençoar, né, aqui a Patrícia com o Renato, não vai ser diferente, mas é saber que ele, dentro dessa aliança, essa aliança eterna, o Senhor está conosco. Amém. E esse antes de gerar aqui, foi gerado do céu, né? E o Senhor está conosco. Sendo nos momentos bons, sendo nos momentos ruins, sendo nas dificuldades que nós vamos passar, diante desse desafio em viver uma vida junto, o Senhor está conosco, né? Glória a Deus. E louvamos o Senhor por essa conquista de vocês. E pode ter certeza que, mesmo Deus que fez na vida deles, vai fazer na sua vida, na vida de cada um de vocês, e vai dar a vitória, porque esse é o Deus da aliança, e essa aliança que nós temos mediante a Ele, né? Glória a Deus. Mas vamos falar sobre sexo, né? Isso. Vocês entendem a importância da gente falar desse assunto? Olha, a perereca está querendo entrar aí, ó. Olha só essa filha desse tamanho. Você tá. Nossa, eu ia soltar uma piada aqui. Agora só. Sei que o Espírito Santo se calou aqui, ó. Tá. Para que aprender? Não, depende da situação, né? Vocês verem a importância da gente falar sobre esses assuntos, né? Eu escutando a Ju falando, eu acompanhei o processo todo. Então, ver que só dela vir cá falar sobre isso aí já é um avanço enorme. E não foi eu que pedi ela para vir cá falar, não. Ela sentiu lá e falou, queria falar, o que você acha? Não, claro. Então, só dela vir aqui compartilhar isso com vocês, sem palavras. E eu me emociono de ouvir, porque eu sei que muitos casais passam por situações terríveis sexualmente falando, e se não tiver alguém para acolher a dor, o que vai ser? Tem gente que acha que é só, é pervertida por aí, né? Mas quantos casamentos que precisam desse apoio, talvez você não precise, e glória a Deus por isso. Mas, talvez você sirva de suporte para alguém que precisa ouvir. Se você falar assim, eu participei de um retiro, falou de um negócio assim, que talvez te ajude, né? Pensa que você está aqui recebendo, talvez para passar para alguém, se não for para você, passar para alguém. Então vamos falar de sexo? Vamos falar de sexo, então. Ai, tio. Que foi? Você queria falar, cara? Não, só que agora nós vamos falar de sexo, é um momento íntimo. Lembrou? Quem falou? Gente, para fazer o sexo é preciso esvaziar a mente para fazer sexo, né? Imagina aqui, irmãos, que situação, isso é broxante, né? Aquele momento ali que você vai fazer sexo e você começa a pensar nas contas que você tem que pagar. Nossa, você começa a pensar naquele problema que está lá no serviço, aquele pipi para você descascar. Deu ruim, né? Você pensar assim, e se a criança acordar? Relaxa ou não relaxa? De jeito nenhum, né? Então, esvaziar a sua mente, estar atento 100%, esteja presente, focado ali naquele momento. Eu sei, gente, que é difícil a criança, se ela acordar lá, ela vir, né, no caso dos que têm filhos aí, mas coloca uma acústica lá, um sonzinho bem baixinho para não escutar, né? Ou tranca a porta do quarto. Tem casal que não tranca a porta do quarto, tranca a porta, o menino vai esmurrar a porta, pelo menos dá tempo de terminar o serviço antes de abrir a porta da criança. Deixa gritar lá um pouquinho, daqui a pouco você abre, né? Até para educar a criança assim, a porta está fechada, não entra, né? É desde pequenininho que você instrui, porque se você não cria esse hábito, seu filho pode surpreender em maus lençóis, né? Pior ainda, se você costuma colocar um menino lá no seu quarto, ou
na sua cama e orou. Já compartilhei isso em outros eventos, né? E quando você coloca a criança na cama ou no mesmo quarto que você corre o risco de estar abusando sexualmente do seu filho, porque você está abrindo a mente dele para uma experiência que ele não está preparado. Eu já atendi mulheres que tinham disfunções sexuais de baixo desejo, porque dormia no mesmo quarto dos pais e durante o sono ela ouvia os pais fazendo sexo. Ela não sabia o que era e a gente descobriu isso como? Quando ela trouxe na sessão que ela tinha pavor daqueles gemidos na hora do sexo. E quando a gente foi investigando, ela falou que já aconteceu de ouvir, e era dormindo, gente, não era acordado não. É ouvir, o sexo ele exala um cheiro, um feromônio. Você capta aquilo abre a sua mente para uma experiência. Então cuidado para que você não provoque isso no seu filho. Que ele, como se ele tivesse sido abusado sexualmente mesmo sem isso acontecer diretamente, sem ser um estupro ou abuso direto. Outro ponto é estar atento e prestar atenção aos estímulos, né, Cris? Porque o homem é assim, o homem é igual chapa, né, irmão? Vocês igual chapa para fazer hambúrguer. E na hora esquenta, o trem já está pronto. Chapa demora a esquentar, não é? Demora não? Demora, Henrique? Demora. Mas aqui, Chapa demora. mas que conta? Olha o Henrique na rua. O que demora mais, a chapa ou o fogão de lenha? Porque o homem é chapa, né? Encostou naquela parte que nós entendemos. Qual que é a parte que te desperta, homem? Aí foca tudo só na região, né? Nós vimos lá, né? Aí o homem já desperta, só que a mulher não. A mulher, ela, como diz o Cláudio Duarte, né, foi citado aqui, é uma referência, assim, que nos abençoa nessa área de relacionamento. E ele fala isso, minha mulher, você quer aproveitar ela, querida, à noite, ter um relacionamento, fazer um sexo, você tem que começar a esquentar ela de manhã. Né? É de manhã. Você tem que começar a esquentar ela de manhã para a noite você falar, hoje tem. Né? Por quê? Tem as suas exceções. Tem as exceções. Tem as suas exceções, isso é verdade. Eu sou prova disso. Mas isso acontece porque é uma coisa assim, ó, homem pensa, tem uns estudos aí comparados aí, provavelmente o homem deve pensar aí 30, 40 vezes mais do que a mulher sobre sexo, né? É uma coisa que o homem pensa muito, mas faz pouco. O homem faz pouco, né? Pensa muito, mas faz pouco. Só que, se não ficarmos atentos ao estímulo, o que adianta, né? Você, o homem, tá aí todo eufórico, cara, quando chegar em casa, vou pegar minha mulher de jeito, vou preparar aquela noite, sendo que o dia inteiro, né, você não foi lá, não mexeu com ela, não despertou ela está preocupada, né? Está tendo aquele dia estressante. Aí chega a noite, você vai querer sacar alguma coisa, vai receber? Nada. Vai ou não? Vai receber ou não com a resposta, eu não estou afim. Aí você tem que fazer o quê? Respeitar, porque quando não quer, dois não brigam, né? Então não se afaste emocionalmente do seu parceiro. Fique ali completamente presente, saiba que tipo de estímulo que você gosta e prepare o momento. A gente se prepara para tantas coisas e não prepara para o momento íntimo. Como é que é essa preparação? Às vezes é mandar os meninos para dormir na casa da avó. Para quê? Para ter liberdade? Deixa a criança dormir. A avó curtir um bocado dos netos, você poder aproveitar um pouquinho ali aquele momento. Se você organiza esse período, esse momento que vocês namorarem, né, é o melhor a se fazer, porque também, se você não se prepara, às vezes até é um processo básico, que é a depilação. Você não se prepara para aquilo, aí chega lá na hora e fala, ih, já era, depilei não. Vai assim mesmo, né? Vai, melhor ir assim mesmo, que eu vou fazer. Mas até esse tipo de preparo, não é só um preparo emocional, do corpo mesmo, do autocuidado. Uai, amor, deixa eu ver. Bateria. Deixa eu ligar. Então, esse preparo ele é fundamental para que você saiba que hoje tem, né? Hashtag hoje tem. Todo mundo posta lá, mentira, tô brincando. Hoje tem. Vamos falar então dos ciclos de resposta sexual. Todos
nós passamos por etapas, por um ciclo de resposta sexual. Então é assim, a primeira fase é a fase do desejo. Que fase é essa? Ela é anterior ao contato sexual. É o momento em que você está pensando sobre sexo. Gente, tantas pessoas acessam ali pornografia para se estimular, por exemplo, né? Acessa ali a pornografia para se estimular. Mas na realidade, o que nós precisamos? Você precisa de alguma coisa que te estimule. Não necessariamente um homem e uma mulher pelado, que é através da pornografia. Na verdade, nem é recomendado, porque aquilo é uma mentira só. Quem aí veio do mundão e que utilizava desse recurso para poder se excitar, é a pior coisa que você faz. Porque você vai lá, assiste, gente, é filme. Quando a gente assiste filme de luta, a gente assiste filme de mágica, não é tudo mentira? Vocês acham que o filme pornô não é a mesma coisa, não? É uma mentirada. Aí o homem assiste e fala assim, quero fazer igual aquele ali. Não existe aquilo que está ali, não, ele é filme. Então esse é o problema. Você cria uma expectativa que é ilusória. E aí você vai querer atender aquilo ali e não vai fluir. Então busque outros tipos de estímulo. Tem um filme que é assim, como é que chama? É das antigas, Instinto Selvagem, né? Não tem lá a Sharon Stone cruzando as pernas, que trem todo? Às vezes você assiste aquilo ali, que é uma cena que não é nada tão explícito assim, mas você assiste aquilo e fala assim, interessante. Aí você começa a pensar, já pensou? Meu marido vai chegar, eu tô sem calcinha, coloco uma saia, eu espero ele lá do outro lado, na hora que ele estiver vindo eu olho pra ele, cruzo as pernas, descruzo as pernas. Só de você assistir aquilo e pensar em fazer, e maquinar, e talvez a roupa que você está vestindo e tal, só de você fazer, você já está produzindo esse estímulo. Nessa primeira fase, que é a fase do desejo. Gostei. O que eu coloquei? Agora está todo mundo com barriguinha cheia, é todo mundo que vê comida e saliva, né? Mas eu duvido, se fosse quando você estivesse lá com fome, essa imagem ia ser aquela hora. Quando você olha aquelas imagens, tanto quem gosta mais de doce vai tendenciar ao doce, quem gosta mais de sal vai tendenciar ao sal, mas quando você vê a imagem, se é uma comida que você gosta, você até saliva, não é? Você olha e fala assim, bem que eu tava com vontade de comer um peixe de gato, não uma carne assadinha ali, uma feijoada que nós acabamos de comer na mesa. Quando você olha para a comida e saliva, seu corpo não responde? Sexualmente é a mesma coisa. Então o que a gente pode fazer para não ter acesso a esse tipo de imagem de pornografia? Você pega outros tipos de imagem. Agora me fala, olhando para esses tipos de beijo ali, qual beijo mais atrai sua atenção? Qual que você vai falar assim, delícia ou trem? Qual? Aquele coloridinho ali no meio, não é? Não. Quem tá ali só assim com o beicinho? Não. Por isso que eu falo que selinho é de Deus, não, gente. Selinho é invenção de Satanás para te ludibriar. Que aí você tem aquela ilusão de que você está beijando e não está nada. Então pensa bem. Lá aquele beijinho no meio, ninguém faz aquilo ali, não. Ninguém merece aquilo ali na relação. Agora os outros tipos de beijo. Se você olhar para aquela imagem e criar uma história. Que história é aquela ali daquele primeiro beijo com mordidinha no beijo? Cria uma história. Então quando você chegar no quarto, vocês começam a criar uma história, aconteceu isso, não vou criar aqui não, senão vocês vão criar uma história. E o amor depois vai achar ruim comigo. Vou contar a história. Mas, criem uma história e compartilha com seu cônjuge. Criem juntos. Produza aí, falam da cena, dá nome aos personagens. Faça algo para poder estimular os seus pensamentos. Porque às vezes, gente, fala sério, a gente fala assim, não fiz não porque eu estou muito cansado. Gente cansada não faz sexo, não? Capaz. Dá um tempinho para dormir, né? Dorme ali uns meia horinha, põe o despertador e depois você vai pra luta. Ou então conversa com na hora, hein? Não estou cansado mais não. Não deixa o cansaço te parar não, irmão. Se a gente for levar em consideração a isso, nós não vamos fazer sexo nunca. Porque na correria que tá a vida,
Correria do dia a dia, se você ficar esperando, você está disposto para fazer sexo, você não vai fazer, é nunca. Mas aí vamos para outra fase. Depois da fase do desejo, que são fantasias, sonhos, imaginação, né? Você vai para a fase da excitação. Que fase é essa? É quando seu corpo começa a ter respostas de, no caso da mulher, lubrificação e o enrijecimento dos mamilos, e no homem, diretamente aí, a ereção. São as respostas físicas de que você está envolvido e excitado e querendo, né? Quero mostrar para vocês aqui essa imagem. O canal vaginal aqui é o colo do útero. Essas aqui são representações do colo do útero, tá? O colo do útero num período normal, eu acho que não está dando para ver direito esse aqui, ó. Na fase quando a mulher está menstruada, fica mais inchado, então às vezes tem mais sensibilidade. Por isso que às vezes a gente fala assim, gente, melhor não fazer sexo quando está menstruada, né? A palavra mesmo traz essa questão. Mas por que é que a gente fala? Por causa dessa sensibilidade que a mulher tem. Pensem bem, o colo do útero é a parte onde o médico, quando as mulheres já tiveram neném, né? Quando o médico faz o exame de toque e fala assim, dilatação, 1 centímetro, 2 centímetros, sabe? Até dar 10 centímetros para ter o neném? Pois é esse buraquinho aqui, ó. Que na realidade, ele é como se fosse sabe aquela cabecinha do alfinete? É bem pequenininho, igual a cabecinha do alfinete. Aí quando a mulher está menstruada e o sangue está muito grosso, por que a gente sente cólica? Porque é o sangue passando nesse cabecinha, nesse buraquinho. Quando o sangue passa nesse buraquinho, a gente sente a cólica. Tem mulheres que sentem mais, porque o sangue está mais espesso, outras mulheres sentem menos. Mas pensa, para quem teve neném, né, sente a cólica, por que sente? Porque tem esse período de dilatação. Aí beleza, você vai para a relação sexual. Aqui mede 7 centímetros, quando a mulher está todo mundo relaxado. Ninguém está excitado agora, né? Assim espera. Nesse momento. Ninguém está excitado. Então todo mundo, se a gente for lá pegar uma régua, vai ter que 7 centímetros aproximadamente. Mas aí mais tarde, depois de uns beijos na boca, umas pegadas, algumas coisas assim, esse canal vai aumentar para mais ou menos 14, 15 centímetros. Mas se você não excita a sua esposa adequadamente e vai ter relação, além de falta de lubrificação, que a lubrificação pode acabar no meio do caminho, você vai correr o risco de encostar a cabeça do pênis nessa região. Então, ao invés de sentir prazer, ela vai sentir o quê? Dor. Vai sentir cólica, vai sentir dor. Então, por isso da importância de você observar isso que o amor estava explicando, do fogão a lenha e da chapa, né? Que é o exemplo que ele trouxe. Porque a mulher precisa de um tempo maior. O fluxo de sangue para ela se sentir excitada, que vai fluir para a região genital, é 5 vezes mais do que o homem. Então demora mais, por isso que o homem excita rápido, porque é pouco sangue que ele precisa na região. A mulher não, ela precisa de mais. Só então, observação, né, amor? Porque, como eu falei a questão com o homem ele esquenta mais rápido, mas que nem palha, né? Pega fogo e logo apaga. Mas a mulher, quando esquenta, meu irmão, para apagar o fogo é mais difícil, né? Então tem que ter um equilíbrio. Tem que utilizar outros recursos, também, né? Vamos explicar esse recurso aqui, meu irmão. Ponto G. Vamos Aí fala assim, que usar outros recursos, aí aparece uma mão lá. Ó, pai, o que está acontecendo? O que o irmão está falando? O que é isso aqui? É o ponto G. O que é o ponto G, gente? É uma extensão do clitóris, só que na parte interna do canal vaginal. Então, como é que você procura, se você ainda não encontrou, como é que você vai procurar o ponto G? Eles falam que está na primeira, no 1/3, como é que você vai saber? 1/3 da entrada da vagina. Tem jeito? Não, né? Então, conta aqui mais ou menos essa primeira, metade do dedo, primeira dobrinha aqui do dedo. Não tem essa primeira dobrinha aqui? Na metade da segunda aqui, ó. Você faz a introdução do dedo e procura uma parte mais rugosa. E nessa parte um pouco mais rugosa, se você apertar um pouquinho mais, a mulher vai sentir uma certa vontade de fazer xixi. Vai dar uma leve sensação, ai que vontade de fazer xixi. Leve sensação. Se deu isso, é naquela região ali. E vocês dão habilidade, quando estiver na relação, na hora que vocês estiverem movimentando, tenta encostar nessa região. Por isso que às vezes a própria penetração, o primeiro momento da penetração é mais prazeroso.
Por quê? Porque passa ali, dá uma esbarradinha ali por perto, né? Por isso que dá essa satisfação maior. Então, essa parte, essa região, percebam aqui, ó, tá vendo? Primeira dobrinha, aqui é a parte externa. Metade da primeira dobrinha aqui da segunda dobrinha. Passou a primeira dobra, vira, né? Tipo assim, diferença, né? Vocês vão se acertar lá, mas vocês entenderam como é que é. Procura. Curva acentuada à direita. Isso aí. Então procurem essa região mais rugosa na parte interna. Mas tem mulheres que têm muito mais sensibilidade, acaba sendo mais fácil no clitóris. Então você pode também fazer essa estimulação externa, se for o caso. Lembrem que eu falei com vocês que ia mostrar uma imagem do desenvolvimento da criança, do menino e da menina? Para vocês entenderem. Olha lá, essa primeira fase é assim para os dois. Segunda fase, do homem fica assim, da menina fica assim. Como é que o médico vai saber falar se é menino ou menina? Dá para saber a diferença? No ultrassom, muito sutil, tá vendo? Mas ao decorrer do desenvolvimento, tá vendo aqui, ó, a cabeça do pênis, olha para onde que vai. O corpo, olha lá onde que vai. O que representa os testículos são os lábios externos. Vocês lembram lá no slide de sexo oral que eu disse que não era para dispensar a estimulação dos testículos? Assim como o homem gosta de ser tocado nos testículos, a mulher também gosta dessa massagem no lábio externo. E aí a massagem não é lá massagem, não. Vocês identificam aí que tipo de toque, né? Porque a gente fala massagem, a pessoa já entende um rolo, um macarrão, massagem. Vocês identifiquem aí que tipo de toque, qual que é a pressão, né? Para poder produzir aí esse estímulo. Deu para entender a diferença aí do... Muito bem. O que vai ter de homem caçando esse ponto de aí? Não? Ninguém vai estar, os homens vão estar caçando ponto de não? Isso, gente. E o clitóris, a gente, na prótese, eu mostrei só aquele pedacinho, né? Mas o clitóris é tudo isso aqui, ó. Por isso que tem que massagear a parte dos lábios externos, porque existe aqui, ó. Não tá dando para ver o pontilhado não, né? Mas tem um pontilhado aqui com a ilustração como se fosse essa imagem. Tá vendo aqui um pontilhado dos lábios externos? Então, estimulem como um todo. Toquem, massageiem toda a parte genital feminina. Certo? Então, passamos aí a segunda fase. Passou a fase do desejo, a fase da excitação. Nós vamos para a melhor fase, que é a fase do orgasmo. O que acontece nessa fase do orgasmo? Contrações involuntárias. Tem mulher que às vezes chega lá no consultório e fala assim: eu não sei se eu já tive orgasmo não. Eu falei: se você não sabe, você nunca teve. E aí começa o tratamento até que ela descubra e compreenda como é o orgasmo. Então, mulher que fala assim: eu não sei, eu acho que eu já tive. Não teve. Porque não existe acho quando você consegue, de fato. Né? Então, é um processo. Comecei a fazer sexo hoje, amanhã já tem orgasmo? Não. É um processo de aprendizado. E sabe o que é o bacana do cristão? Que você faz sexo com a mesma mulher. 1, 2, 10, trocentas vezes. Então, a cada relação sexual você vai ficando mais entendido daquela mulher, do corpo dela, do que ela gosta. Vai ficando melhor. Fala que lá o sexo que você teve na lua de mel é melhor do sexo que você tem hoje. Quem tem mais de 10 anos de casado aí? Os que tem, bastante. Quem tem mais que 20? Olha. Quem tem mais que 30? Sério? Não. Então, olha pra você ver, esse tempo todo você fica esperto, você fica experiente demais. Então, vai melhorando o sexo a cada ano que se passa, a cada relação, né? Então, o que acontece na fase do orgasmo? Essas contrações involuntárias, né? A vagina da mulher faz, não estou falando da intensidade, mas faz isso na hora do orgasmo. Algumas mulheres ficam vermelhas, né? Tanto o rosto quanto a parte do peito. O mamilo fica enrijecido. Há uma descarga, quase uma descarga elétrica no corpo todo. Algumas contraem, logo relaxam, no caso das mulheres.
E os homens? Como é que é? Ai, o meu do homem está mais para frente, né? Daqui a pouco eu falo dos homens. Vamos falar algumas dicas aqui para ajudar no orgasmo. Para facilitar no orgasmo feminino principalmente. Primeiro ponto. As preliminares, né? Além de despertar esse fogo, que depois é difícil apagar, né? Nas mulheres, que é importante, aquilo que o amor falou também. No sentido de você, de alguma maneira, excitá-la para ela estar disposta e em condições de você fazer a penetração. Porque não adianta você querer, você estar totalmente ali, a flor da pele, né, pegando fogo, e a mulher está fria. Em vez de você gerar prazer nela, você vai gerar o quê? Dor, né? Aí ela vai ter aquela sensação que está sendo usada, não está a sensação de estar gerando, tendo o prazer, né, entre o casal, mas um só usufruindo do momento. E a ideia do sexo é satisfazer os dois. Isso. Né? Eu coloquei no mínimo 20 minutos, porque de vez em quando de manhã é uma rapidinha, né? Tem gente que gosta de fazer sexo de manhã, né? Então, às vezes você está atrasado para trabalhar, pensando no compromisso, no horário que sai de casa, vai lá numa rapidinha. Ok, é bom de vez em quando, mas se vira rotina, tá rolando a excitação da forma que deveria? Do homem talvez sim, da mulher não. Então eu estou colocando no mínimo 20 minutos ali para ter um tempo mesmo de exploração, para deixar esse sangue fluir para a região genital. E se as mulheres estiverem preparadas, trabalhando aí os pensamentos na fase do desejo, é mais rápido, a resposta é mais rápida. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que quem determina o momento de penetrar é as mulheres. Por quê? Porque ela sabe se ela está ou não excitada. O homem é visível, né? Se ele perder a estimulação, você vai ver, e a mulher não tem como. Então ela sabe se é o momento ou não de penetrar, e ela deve direcionar o marido para dizer assim, pode, né? Ou ela mesma fazer esse movimento, né? Acabar com os tabus, tirar os medos. Se eu estou cheia, carregada de medos, eu não vou conseguir aproveitar. Eu vou ter receio, eu vou ter barreiras no momento da relação sexual. O autoconhecimento corporal, tal como eu ilustrei aqui para vocês, o ponto G. Treinar, né? Quando a gente quer ficar bom numa coisa, o que a gente tem que fazer? Treinar muito. Faz de manhã, de tarde, de noite, hoje, amanhã, depois, né? Treine, porque aí você vai criando a habilidade. Relaxar. Às vezes precisa de uma massagem, né? Pede uma massagem aí pro marido, fala, faz uma massagem, estou precisando relaxar. Aí começa com a massagem, depois outro tipo de relaxamento. Fortalecer a musculatura pélvica. Existem exercícios como ginástica de academia, só que ginástica íntima, inclusive com o pezinho, né, que é o pompoarismo. Então, se você está assim, nossa, eu estou muito boa, estou treinadinha, quer passar para um próximo nível, procure informações sobre o pompoarismo. Que é você fazer esse movimento, tá aqui sentado assistindo a palestra, já vai treinando aí, meninas. Você vai contraindo, relaxa, já vai treinando. Porque quando você faz esse movimento, está indo sangue para a região, te ajuda na lubrificação, diminui a cólica, tem uma série de benefícios do pompoarismo. Então já vai treinando aí, ó. Contrai, relaxa, ninguém está vendo. Estou aqui treinando, vocês não estão nem sabendo. Para facilitar o orgasmo, o que você precisa? Hoje precisa de muita lubrificação, porque a lubrificação é sinal de que você está excitado. Então, se a primeira fase, a segunda fase está ok, a terceira fase fica um pouco mais fácil. Se você está excitada, vai ter orgasmo, fica mais fácil ter orgasmo. E principalmente, não fingir orgasmo. Às vezes está ali entediado, né? Está lá na monotonia da relação, mesma posição papai e mamãe, sempre. Aí você faz um gemidinho mais assim para falar assim, acabou. Tipo assim, acaba logo. Sentiu nada, tá só fazendo cena. Para ver se o homem fala, desiste logo, né? Termina logo para poder livrar da relação. Você está prejudicando você mesmo. E o orgasmo masculino? Gente, eu gosto de fazer essa diferenciação, porque os homens acabam criando essa ideia de que ejaculação e orgasmo é a mesma coisa. Não é, nós somos treinados a entender dessa forma. O homem ejacula quando ele lança o sêmen na hora da
do orgasmo, mas o orgasmo é a sensação de prazer. Para os homens aí que são ejaculadores rápidos, que ninguém vai levantar a mão, né? Quem é ejaculador rápido? Ninguém vai fazer isso, né? Mas quem tem ejaculação precoce, né? Que antigamente chamava-se de ejaculação precoce, hoje é ejaculação rápida. Como é que às vezes acontece? Ele está tão excitado e ele tem tão pouca percepção do corpo que às vezes nem penetrou, ele já gozou. Mas ele não sentiu a sensação do orgasmo, ele só ejaculou. Então, é diferente. Quando há uma ejaculação com o orgasmo, há a sensação corpórea. E quando o homem aprende, ele treina, ele consegue ter o orgasmo e não ter a ejaculação. Dessa forma, ele consegue ter mais de uma relação. Porque o que faz o homem perder a ereção logo depois? Não é o orgasmo, é a ejaculação. Quando ele ejacula, ele perde a ereção e precisa de um tempinho para recuperar, né? Aí depende da idade. Se é o mais novinho, adolescente, perdeu a ereção, já tem de novo, às vezes nem percebe que perdeu a ereção, já está lá de novo. Agora vai avançando, né? Adolescente, né? Aí vai avançando, né? 30, 40, 50, já vai demorando um pouquinho mais. Quanto mais velho, e dependendo da condição de saúde também, mais vai demorar a ter uma nova ereção. Tem homens mais velhos, assim, dependendo da saúde, 60 anos em diante, que às vezes tem ereção uma vez no ano. Aí chegou o aniversário, né? Hoje é dia, faz, o ano que vem só. Bem assim. Então, por isso que eu disse que vocês têm que aproveitar e explorar bastante o corpo, porque a idade vai produzindo isso. Agora, é igual comer ralo. Bem isso. Agora, se você faz atividade física, se alimenta bem, isso vai facilitando o processo. Falei com o amor, volta para academia, voltou. Tem que voltar para academia, né, gente? Tem que fazer atividade física para quê? Para pensar no todo. Não é só na saúde física, aparência não, é principalmente na sexual. Né? Tem que, né, se investir, fazer atividade física mesmo. Para facilitar para vocês. Às vezes a gente fica assim, não, preguiça, né? Fazer atividade física, não, muito ruim, é ruim mesmo. Tem gente que gosta, né? Tem gente que ama fazer atividade física, que nem grávida para, né? Mas nem todo mundo é assim, mas faça por uma questão de saúde. Já falei disso? Qual que é a diferença de uma habilidade feminina e masculina? Valendo um brinde aqui. Quem sabe diferenciar qual que é o orgasmo e o período do homem e da mulher aqui? Já está escrito, amor. Não, amor. Não está escrito não. Não está escrito não. Está escrito não. Vocês estão vendo ali? Não, quem ganhou não vale. Você já ganhou. Quem falou isso? E sobra o que para os homens? O que sobra para os homens? Eles ganharam, viu? Desejo do nosso coração é que todos ganhem esse kitzinho, mas Depende só depende de de vocês, né? Então, o que é a diferença ali de um pro outro? A mulher tem essa habilidade, algumas, de ter orgasmos múltiplos. E o homem? O homem, depois da ejaculação, ele tem o período refratário. Que período é esse? É um período de descanso que ele precisa para se recuperar. Porque às vezes a gente fala assim, nunca vi, termina, vira pro canto e dorme, né? Tem mulher que fica revoltada com isso. Eu tô aqui no pique, o homem tá dormindo. Mas o homem precisa desse período para poder se recuperar. E eu disse, esse período varia de acordo com a idade e a disposição. Tem mulher que acha uma vantajona, né, orgasmos múltiplos. Deixa eu explicar para vocês a diferença de um orgasmo normal e um orgasmo múltiplo. Então é assim, começa lá, período desejo, excitação, a excitação começa a subir. Um orgasmo normal, a mulher chega no ápice,
tempo de orgasmo acaba que no geral é o mesmo. A quantidade de segundos aqui, que é segundos, né? Podia durar minutos, mas é segundos, é a mesma. Tá? Então tem muita vantagem, muita diferença. Fala assim, eu tenho orgasmos múltiplos. Não tem muita diferença não. Só de ter já tá bom demais. Como eu expliquei cada uma das fases, eu não vou entrar na parte das disfunções não. Só coloquei ali para vocês estarem cientes que cada fase do desejo, a pessoa pode desenvolver transtornos sexuais, tanto de aversão quanto baixo desejo. Na fase de excitação, disfunção de lubrificação, ou no caso do homem, aqui está só as femininas, né? Não coloquei as masculinas não. No caso do homem aqui é disfunção de ereção, não conseguir ter ereção. E transtornos de orgasmo da mulher é a falta do orgasmo, que é a anorgasmia, do homem é ejaculação rápida e ejaculação retardada, ou retrógrada, que são dois tipos diferentes. A retardada é o homem que demora demais. E lembra daquela dinâmica que eu fiz com vocês do lábio? Pensa bem, o homem fala assim, eu demoro horas. Pensa bem, ele lá no movimento, a mulher secando, você acha que vai ser gostoso? Porque homem na hora que vai conversar conta vantagem, não conta? Ih, mas eu demorei, foi horas. Se tivesse uma mulher perto, fala assim, Deus me livre, né? Deus me livre essa história de horas. E no transtorno doloroso, no caso é só a mulher que tem transtorno doloroso, que é a dor durante a relação sexual ou o vaginismo, que foi o que a Ju relatou. Para o sexo ser bom para valer, a gente tem que começar lá na fase do desejo, abusando da o quê? Da criatividade. Então use bastante a sua criatividade. E aí eu trouxe ali umas imagens para vocês criarem uma história. Aí eu gosto. Não vai ter gente que vai ter coragem disso não, né? Tem gente corajosa aqui? Vai. Para valer? Que vai ver uma daquelas imagens ali e conseguir construir uma história e contar aqui para todo mundo? Escolher uma aqui, ó, tipo essa, e contar uma história. Tem as caras? Eu acho que fica pra mim esse aqui. Eu já fui avisada antes. Menos. Se eu fosse escolher. Nós não temos corajosos que não eu posso escolher no sorteio. Você quer criar então o ali? Faça isso então só entre vocês, já que vocês não têm coragem. Nós já ministramos em um lugar que o povo era mais corajoso, viu? O povo veio aqui na frente, construiu a história, foi sensacional. Vem, gente, um só. Caiu o cabelo.
eu amo o filme, eu vou fazer todas as cenas aqui. O negócio é o seguinte. Ô, gente, já tem mais de um ano que eu tô só falando. É hoje. Agora é o seguinte, quem pegou? Estava, né, numa quarta-feira, acordei, daquele naipe, você sabe. Acordei daquele jeito, mas o desgramado celular, ele não despertou. Eu acordei atrasado. Só que eu queria contar para ela, antes disso, porque a gente já tem o costume de acordar mais cedo para orar. Aí eu queria contar para ela o sonho que eu tive com ela. Graças a Deus que é com ela. Beleza, mas só que o celular não despertou, saí correndo, atrasado, e queria contar para ela que eu tive um sonho com ela, que eu... Contar para ela de madrugada, né? E eu ia fazendo conchinha com ela e tudo mais. Ela acordou, comecei a beijar o pescoço dela, comecei a lamber o pescoço dela, e ela mordeu meu lábio, e nessa hora que meu sono despertou. Que meu celular despertou, beleza. Aí eu tô dentro do ônibus e imagino assim, meu Deus do céu, eu já tava daquele jeito lá e queria ter acordado a Ana mais cedo para contar o sonho para ela. Aí o que eu comecei a fazer? Liguei para ela. Começou se não tem agora, pode ter de noite, né não? Aí o que eu fiz? Liguei para ela no celular, falei baixinho, né? Eu me sentei lá no fundo do ônibus ainda, para ninguém escutar. Beleza. Aí eu comecei a falar com ela assim, amor, nossa, eu tive um sonho daqui, Nike, você... o trem tava bom. Você não vai parar. Eu só não mostrei pra você que eu acordei daquele jeito lá, porque eu saí correndo, quis tirar a calça e daquele jeito, se esperar, largar a marmita pra trás. Meu Deus do céu, que desespero. Aí eu disse, ai amor, me fala aí, como é que foi o sonho? Disse, amor, imaginei, sonhei com você que eu tava beijando você. E o negócio começou a ficar bom pelas lábios. Aí eu te beijando, você mordendo meus lábios. E você disse, nossa amor, teu fetiche, eu sou doido pra você chupar meu dedo, meu dedo no meu pé. E eu começava, não tô falando, nunca fiz isso, mas vamos lá. Aí você ficava doido, arrepiava dos pés à cabeça. E eu ia beijando, eu ia subindo, beijando você lá na coxa. E eu ia ficando doido e começando a me arranhar. Aí você, minha filha, começou a dar doideira. Começou a fazer um striptease pra mim. E eu fiquei mais doido, eu comecei a beijar seu biquinho. Você mandando minha orelha. E não faltou mais cena, que tem mais coisas que eu não posso contar. Eu prefiro que tem menor de 18 anos.
dadinha, vai dar uma sopradinha, para você poder perceber a sensação térmica. Porque ele esquenta. Então vai dar uma leve esquentadinha ali, dá aquela sopradinha, depois vai dar um beijo. Depois você escolhe outras partes do corpo aí para poder passar o gelzinho. E tem um dadinho. Esse dadinho é para vocês brincarem. Como é que brinca? Você joga o dado, aí aparece a região e o que você vai fazer? Né? Aparecer uma orelha, beijar a orelha. Aí você vai e beija a orelha. Aí o outro vai lá e joga o dadinho, aí aparece morder a nuca. Aí o outro vem e morde a nuca. É mais ou menos, é para te ajudar nas preliminares. Para o povo que não tem muita criatividade, assim, naquele dia está muito criativo, vai pelo que o dadinho der. No mínimo que vai acontecer é vocês rirem até. Porque de vez em quando sai umas coisas meio esquisitas aí, né? Lamber o olho. Tipo assim, né? Sai umas coisas meio estranhas. Quem já foi no sex shop? Nessas horas eu vou com medo aqui. Os irmãos ficam assim. Vai falar que é pecado. Vai falar que é pecado. Pode ou não pode, né? Pois é. Já teve igreja que nós fomos ministrar, que eu achei fantástico. Que tinha uma irmãzinha que chamava ela de contrabandista. Então ela tinha lá kit, eu ministrava e no final as mulheres que quisessem ir lá compravam os kitzinhos. Porque tem gente que fica constrangida de entrar no sex shop, né? Pra mim é a mesma coisa de colocar numa loja de doce, né? Morre isso, descobri por um acaso um atacadão, por isso vocês estão ganhando brinde aí, ó. Eu fui comprar o presente de chá de lingerie. Toda pessoa que eu sou madrinha de casamento, nossa madrinha de padrinho de casamento, eu compro o mesmo presente. E eu quero explicar sobre esse presente para vocês. Que é esse microfone aqui, ó. Parece um microfone. É um estimulador pintoriano. Ele treme, ele vibra. Para que serve essa benção? Isso é uma obra de Deus, aquele brinquedinho. Para que serve essa bênção? Ele vibra em ritmos diferentes e intensidades diferentes. Então, para o homem às vezes tem dificuldade mais na preliminar, ou não está mais cansado no dia, quer agilizar os 20 minutos das preliminares, ele utiliza aquele brinquedinho tanto nos grandes lábios quanto no clitóris. Ajuda a mulher a chegar ao orgasmo. Às vezes pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O homem faz a penetração e a mulher coloca o estimulador para ajudar na hora da relação. Te ajuda a conseguir alcançar aí o orgasmo. Então, todo casal, quando casa, que nosso padrinho dá esse brinquedinho, instrui, explica como que é, e fala assim, se você não quiser usar para isso, usa para fazer massagem no pescoço, que é bom também. Fazer massagem no pé é bom também. Você tem opções, né? Use do jeito que você quiser. O homem também pode colocar para ajudar na ereção, só que tem muita sensibilidade, principalmente em volta, né? Na cabeça do pênis. Então, passa ali, olha a região que vai sentir mais sensibilidade, menos sensibilidade e sinta-se à vontade. Varinha mágica. Varinha mágica, justamente. Top. Esse que é o nome. Outros itens aí que podem ser utilizados. Por exemplo, para quem gosta, tem umas velas próprias, né? Que você acende, ela derrete ali aquela cera, e a cera fica tipo um óleo de massagem aquecido. E aí você derrama e faz a massagem. Mas não é que trem de vela quente que é massa. Essa é própria para massagem. Ela libera um óleozinho, tá vendo que é bem mais líquido. Capaz que a pessoa, se fosse a vela normal, ia conseguir derramar na mão aqui assim, ó. Tá não. Essa é própria. Tem essas japonesas aqui que são. Esse aqui é a mesma coisa. Que é chama de japonesa ou chinesa, né? É chinesa. Que você passa, eu explico assim, ó. Na época da faculdade eu explicava assim, ó. Você passa 2 dedadinhas na pomada, 2 dedadinhas na cabeça. E só. Dedadinha assim mesmo, né? Aí vendi para os abençoados. Tava casando, lua de mel. Expliquei como é que era para fazer. Chegou na lua de mel, ela passou a unha assim, ó. E pôs. Nossa, mas o homem ficou desorientado, porque esquenta muito. É 2 dedadinhas mesmo. Esquenta demais. Aí começou.
Quanto mais eles, porque depois eles contam, né? Quanto mais eles faziam o movimento, mais o trem esquentava. Falava, amor, vou ter que parar. E correu pro banheiro para poder lavar. Porque ela tem tipo, ela tem um cheirinho de cravo, meio de cravo, canela, sabe? Então ela esquenta mesmo. Essa é bacana também. Para massagem, mãos de seda, né? Tem um gelzinho para massagem. E principalmente para as mulheres que estão aí numa fase de mais secura vaginal, que é na menopausa, podem utilizar essas bolinhas. Tem um aroma, né? Tem um cheirinho. Ela introduz, ela é tipo de gelatina. É um plástico que dissolve com calor e com umidade, né? Então você introduz a bolinha, deixa ela lá dentro um pouquinho. Com o movimento ela explode, mas não é explodir de bum, não. Ela dissolve e dá o líquidozinho e ajuda na lubrificação. Principalmente para a mulher que já está com secura vaginal, né? Ajuda muito. Vamos lá, quero só fechar com vocês trazendo uma pesquisa que eu fiz na pós em sexualidade. Eu pesquisei sobre posições sexuais. São 17 posições. Eu entreguei um questionário junto com as 17 posições. Os casais testavam. E aí eu descobri quais são as posições preferidas das mulheres, quais são as posições preferidas dos homens e qual é comum dos dois. E aí vocês veem se é preferido ou não de vocês, né? As mulheres, por que elas escolheram essas 6 posições como as prediletas? Porque ela tem controle e domínio da situação. Então, esse tipo de posição que ela está no domínio, que ela está no controle, aqui, tudo ela está no controle e no domínio da relação. A possibilidade de chegar ao orgasmo e de estimular o clitóris com mais facilidade, essa, tudo ela consegue estimular o clitóris. Posições habituais com conforto, romantismo e proximidade física, que é o papai e mamãe com suas variações e conchinha. E o homem quando ele fica com os braços livres para acariciar. Então essas foram as justificativas deste público, dessa pesquisa. E os homens? Eles escolheram posições que ele pode tocar a parceira, e corresponde com o que as mulheres falaram de gostar de ser tocadas, que há uma estimulação visual, ou seja, que eles podem ver regiões que para eles são estimulantes, como o bumbum e os seios. Posições mais selvagens, voluptuosas e excitantes. Quando as mulheres não ficam completamente passivas. Então, os homens gostam quando as mulheres têm uma certa interação com eles. E quando a penetração, ou ilusão, quando a penetração é profunda e eles controlam o movimento. Por que eu falei de ilusão? Porque o prazer da mulher está na profundidade? Não. Então isso aqui é ilusão. Isso aqui é história de filme pornô, né? Soca lá no fundo, eles acham que é bom demais. Mas foi a escolha, né, dos homens. Percebam que eu tenho que ressaltar dessa posição, que é a posição mais. Isso aqui foi quase 100%, viu, gente? Essa posição aqui foi quase 100%. Foi a mais escolhida pelos homens. Só que a posição que o homem mais, o prejuízo dela, né, porque tem lá satisfação e tem os prejuízos de cada posição. O prejuízo é que ela faz ejacular mais rápido. Então é uma boa posição, sente mais tanto o homem quanto a mulher, mas acaba por ejacular mais rápido. E a posição que tem dos dois, que são as mais voltadas tanto para o homem quanto para a mulher, é o papai e mamãe com a variação, né, com a perninha levantada aqui, que é a tipo papai e mamãe, e com a mulher por cima, que é a cavalgada. São as duas posições que aparecem tanto para os homens quanto para as mulheres. Aí vocês testem aí mais tarde e ver se é a posição predileta de vocês, né? Aí eu pergunto, isso é para fechar de verdade, o último slide. O que você espera do sexo? Renovação de aliança. Renovação de aliança, boa. O que mais? Prazer. Prazer, ó, importantíssimo. Prazer, o que mais? Proximidade. Proximidade, o que mais? Mais um filho. Ô, Nana! Só o dedinho. Boa. Prazer e satisfação, principalmente.
intimidade, acaba vindo, né, como resultado. Mas quando a gente vai fazer sexo, fala a verdade. Quando você vai fazer sexo, você não está buscando o prazer e a satisfação? Ou você acha ótimo quando você faz sexo e não sente nem prazer e nem satisfação? Então é isso que nós desejamos e esperamos aí do sexo. E aí eu finalizo com essa frase. Lembrem-me, inclusive, do que a Ju disse. Ela acreditava que o sexo ia fluir no natural. E quando ela casasse, tivesse aquele momento com o marido dela, ia fluir no natural. E é justamente esse mito de achar que o sexo ele é natural e espontâneo, reforça dificuldades e problemas sexuais comuns. O sexo ele não é natural e espontâneo, não é igual Lagoa Azul. Lembra do filme Lagoa Azul? Lá os meninos perdidos lá crescem e descobrem como é que faz sexo. Não é assim não. Sexo é aprendido como qualquer outra atitude ao longo da nossa vida. Você aprende com as informações, você aprende depois, posteriormente, com a prática, com os erros e com os acertos. E à medida que você vai acertando e acertando e acertando, vai ficando melhor ainda. Os ajustes que são necessários aí para que você tenha uma vida sexual prazerosa. Sinceramente, eu esperava que vocês interagissem muito mais. Mas eu fico olhando aqui, a carinha às vezes vocês meio de assustado, e aí eu não forço essa interação não. Mas nós temos ainda, né? Hoje à noite, vocês aproveitarem. Amanhã nós temos só metade do dia, né? 3 horas, está liberado para nós irmos embora. Mas aproveitem a oportunidade, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, queiram me compartilhar sobre algo, tanto comigo quanto com os demais da equipe, que vocês quiserem falar, conversar ou pedir algum auxílio, sintam-se à vontade, retira para isso mesmo. Ou vocês conversando aí entre vocês, aproveitem para fazer interação, porque às vezes casal, você casa, né, e fica muito nesse mundinho aqui, ó, só os dois, não faz ali às vezes amizade, tem gente que não tem amizade com outros casais, né? Não pode andar mais com os solteiros, né, com os amigos solteiros, já tem que dar uma dispensada porque a imagem é outra, a visão é outra. Então façam vínculos, eu vi que tem uns casais que estão mais no cantinho, interajam entre vocês, conversem. Talvez, num diálogo que você tiver, você pode estar abençoando a vida de alguém. Amém? Amém. Misericórdia? Misericórdia? Amém. Amém. Quem foi abençoado aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, é um conteúdo que muitas vezes nós não temos a oportunidade de falar. E provavelmente nós aí não podemos falar em público, porque é um conteúdo já mais específico, né? E nós somos privilegiados por estar aqui num lugar que foi preparado, né? Não só na parte das programações, mas colocado diante do Senhor, com muito temor e tremor diante, né, do Senhor e no coração, poder falar disso abertamente para os irmãos. Porque é algo simples, mas é algo que para alguns, mesmo aí com anos de casamento, ainda estão se limitando por causa da visão, por causa de situações que passam, ou até mesmo por falta da informação, né? Como a Ju mesmo compartilhou aqui, não teve cuidado dos pais vir instruir, e aí entra no relacionamento com uma visão totalmente diferente do que é casamento, né? Antes de liberar vocês, tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum complemento, algo que você queira trazer para o grupo? Eu, aproveitar a caixa de tá. Qual que é o dedo que eu uso de referência para o ponto de Se ela tivesse aqui, você ia falar. Ela falou assim, não pergunta não. Você usa esse. Se tiver dificuldade, você usa. Tiago, Usa esse. mas a sua pergunta com certeza ajudou muito o homem, viu? O que você fez aquela vez lá, você postou um negócio disso. Foi? E eu não lembro não, mas você lembra? Meu querido, eu não lembro não. Qual? Tiago, mas só de homens. Ah, de homens? Ah, tá. Não, mas o objetivo é falar. Postou esse negócio aqui. Talvez a experiência do que ele fazer. Segundo os seus estudos, assim, segundo a ciência, qual que é o tempo, assim, com qualidade que a ciência traz de tempo, né, do ato sexual, né, desde a penetração, desde preliminar,
ejaculação rápida. Não é pelo tempo determinado, é pelo nível de satisfação. Se a nossa relação tem lá 5 minutos e tá bom para os dois, satisfatório para os dois, ok, é o tempo ideal para nós como casal. Mas se nesse período lá 5 minutos tá bom para ele, tá ruim para mim, precisa ser tratado. Então, por isso que quando uma pessoa procura ajuda nessa área, mesmo que vá o homem, por exemplo, no individual, com o tempo acaba que a esposa tem que vir também. Por quê? Para ela ver se está satisfatório para ela. Que às vezes está tudo bem, ele está achando ruim, mas está tudo bem para ela. Ele está achando que está precisando demais. Então não existe um tempo correto. O tempo ideal é tantos minutos. Não. É o tempo que é satisfatório para ambos. É o casal que avalia. Do jeito que está, eu gostaria de um pouco mais. Para mim foi muito rápido. Ok, aí trabalha-se junto para melhorar esse tempo. Até porque que pode variar também de relação para relação, né? Toda vez que você vai fazer sexo, você vai demorar 5 minutos, toda vez você vai demorar 1 hora. Mas não existe um tempo pré-determinado, não. Esclareceu? Mais alguém? Todo mundo querendo praticar, né? Todo mundo querendo praticar. Da Ju falou. À medida que ele for perguntando, você responde de acordo com o que ele perguntar. Porque às vezes a gente fala assim, a criança pergunta uma coisa, aí você conta tudo, e ele fica assim, tá nem prestando atenção no que você está falando. Então você responde de acordo com o que ele te perguntar. À medida que forem surgindo dúvidas, responde dentro da idade, né? É muito pequenininho, você não vai falar de clitóris, você não vai falar, né? Você não vai falar isso. Mas à medida que for crescendo, que as perguntas forem ficando mais sofisticadas, aí sim. Gente, apesar da gente, às vezes ficar assim, mãe conversa com menina e pai conversa com menino, como é que fica no meu caso, por exemplo, tive um menino e que o pai tá para lá? Tem dessa não. A educação, independente se é assexual ou não, é dos dois. Porque às vezes você tem ali um menino que não tem liberdade de falar com o pai, mas ele teria coragem de perguntar para a mãe. Então tudo bem. Mas aí a mãe às vezes fala assim, olha, seu pai vai ter mais habilidade para te responder isso, pergunta para ele, ou vamos chamar ele para conversa, eu posso falar com ele? E aí, mas sempre respondam de acordo com o que a criança perguntar. E às vezes na escola escuta alguma coisa, né, e vem com aquele discurso. Que aí vai depender, por exemplo, 10 anos, já começa as conversas na escola, né? Já começa o discurso, já começa os meninos falarem sobre disputa de masturbação, de tocar, de ereção em si, porque começa a ter uma ereção mais frequente. Gente, os meninos estão muito precoces. Tem celular que infelizmente ajuda, chega rapidinho. Celular, informação na ponta dos dedos, ali na palma da mão. Então tem isso também. Mas se você responder o que ele perguntar, tá tudo certo. Graças. Eu não sou uma referência para falar. Mas de toda forma eu imagino que quando a gente passa a liberdade para o filho de falar assim, olha, eu estou aqui, o que precisar pode contar comigo. Então toda dúvida, por favor, me chame. Qualquer coisa fale. Então quando a gente se mostra aberto para o filho, ele vai sentir a liberdade de falar com a gente. E eu não estou falando isso só com o filho, porque talvez eu tenho os sobrinhos da Sheila, tenho os meus primos. Então a gente chegar para eles, talvez até mesmo os meus primos que não tiveram referência de pais, chegar para eles e falar assim, olha, qualquer coisa eu estou aqui. Se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, eu estou aqui, estou à disposição para te ajudar. Então quando a gente dispõe e mostra para ele que a gente quer ajudar, ele vai sentir a liberdade de chegar sem preocupação, sem nenhum bloqueio. E vai, tipo assim, sem saber até mesmo que a mãe ou que o pai vai falar, vai ter certeza de que vai ser respondido. Vai ser acolhido, E a gente tem que... Só completando a questão do Thiago, eu vejo que a questão não é só da família em si, né? Dos pais ou quem está próximo, de passar uma certa informação, conhecimento de acordo com a curiosidade, né? Do adolescente, da criança, a formação. Mas também uma questão assim que a gente é muito tabu. Infelizmente nós somos aqui, somos casados, né? Adultos. E reparem, a
religião, ela nos trava muito para esse aprendizado. Então, às vezes, igual nossos pais, meus pais, por exemplo, como são pessoas mais antigas, então não tinha mesmo esse papo aberto, esse conhecimento todo, porque eles sabem o que eles praticavam, né? Praticam, no caso. Então, assim, Isso, praticam. Praticam, eles ainda estão na Saúde. habilidade. Então, assim, acredito que também a religião, ela poda muito essa questão da gente fazer o conhecimento, né? Então, foram os dois lados, eu tive esses dois processos, da religião e a questão familiar, né? Então, só colocando aqui no equilíbrio da situação. E olha, gente, quando você se dispõe a falar com seus filhos, não produza bloqueios neles, senão eles não vão falar. Minha mãe nunca omitiu informação, ela sempre foi muito aberta para falar do assunto comigo. Eu engravidei, eu tinha 14 anos, eu era muito curiosa. Só que eu não engravidei com relação com penetração, eu engravidei nas coxas, que eu morria de medo de ter uma relação sexual e minha mãe me regaçar, minha mãe sempre foi muito brava. Então ela gravava lá, Telecurso 2000, falando sobre reprodução. Aí me punha para assistir. E naquilo ali ela conversava comigo. Só que ela era assim, se você fizer, eu quebro a sua cara. Então ela instruía, mas falava, se você fizer, eu te arrebento. E de tanto ela espremer, o que aconteceu? Saiu no meio dos dedos. Quando eu engravidei, eu descobri que eu estava com 3 meses. Porque eu não tinha nem noção. Era igual um pivete. Vivia de trânsito jogando bola na rua descalço. Os dedos tudo quebrados de tanto jogar bola. Era assim, mas era muito sexualizada. Como a maioria de vocês aqui, e posso falar com convicção, as mulheres, elas passam por um processo na infância de abuso. Isso desperta a sexualidade antes do tempo. E aí a gente fica ali aguçada, às vezes com a informação ou travada, ou é um extremo ou é outro. Então eu era muito curiosa por questões sexuais. E fui, namorando, porque trem todo, 14 anos já namorava. Já era o segundo namorado, só pra vocês terem ideia do terrível que era. Quando eu engravidei e descobri, eu falei zoando, não, eu acho que eu tô grávida. Aí ele foi lá, vamos fazer o exame, Nunca tinha feito sexo com penetração, como é que tava grávida? Na hora que deu positivo, eu falei, lascou. Como é que eu explico isso? Virgem Maria? Como é que explica? Aí vai no médico. Contei pra minha mãe para morrer, chego no médico. O médico teve que chamar minha mãe. Mulheres, já viu que posição maravilhosa no ginecologista? Não é com as pernas lá assim? Eu lá com as pernas assim, minha mãe lá junto com o médico, ele mostrando aqui, ó. Foi assim. E ela lá junto, olhando, e o médico explicando, mostrando que estava lá. Pra vocês terem ideia, o bloqueio e a trava da minha mãe era tão grande com relação a isso, que durante a gravidez o médico falava, você tem que ter relação, você vai dificultar na hora do parto, que é a coisa toda, O médico viu que minha mãe travava tanto que ele falou com ela assim, olha, se você quiser eu faço uma cesárea para preservar a virgindade. Aí foi 2 tapas na cara dela com isso, E aí ela deu uma recuada. Mas ela era muito travada quanto a isso. Então era para ter desenvolvido uma série de disfunções sexuais. Não desenvolvi porque é muito curiosa e logo tive a oportunidade, Mas eu só fui fazer sexo mesmo com penetração, meu filho já tinha nascido, já estava com quase 1 ano. E foi quando eu tive mesmo, então quer dizer, teoricamente eu perdi a virgindade no parto, Ou nos exames de toque, vai saber. Mas eu não tive antes disso. Só para vocês terem uma ideia, por que eu fui para a área da sexualidade? Não é à toa, não. A gente sempre escolhe uma área que tem a ver com a nossa história. E tem a ver com a minha história. Tanto dessa curiosidade, quanto desse processo todo. E aí, quando eu entrei na psicologia, eu não tinha nem ideia de que ia fazer terapia sexual, não. Descobri ao longo do processo. E me encontrei, senão nem psicólogo acho que eu seria. Me encontrei nessa área. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Ouvir o testemunho da Ju, saber que eu estou trazendo informações que eu estudei e que estudo ainda para ajudar casais. Porque não existe satisfação maior você saber que você está no centro da vontade do Senhor, contribuindo com aquilo que você aprendeu para abençoar a vida de outros casais. Então, já que eu trouxe a instrução, bora para a prática, gente. Vamos praticar, Bora para a prática. Honre tudo aquilo que você escutou e aprendeu nessas ministrações. Amém? Posso ouvir um amém? Amém! De pé, queridos, vamos orar. Madrugada promete. As paredes
e depois devocional, nós sairemos daqui e vamos lá para a piscina, que nós vamos ter um batismo lá. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor nos proporcionou esse momento também, que vai ser bênção, né? No final, podem tirar a foto ali, o casal, né? O pisca-pisca ali, ó. Pisca-pisca, aí de lembrança. E depois, né, vocês estão livres, se quiserem ir para o quarto ou explorar aí as áreas ainda, explorar no sentido de aproveitar. Não sai para educação não, viu? Alguns irmãos falaram que iria para a piscina, então está liberado, vai para a piscina. Não, cuidado com as pererequinhas ali. Mas fiquem à vontade. Mas vamos orar. Amém. Pai, nós louvamos o Senhor. Obrigada, Deus. Obrigado, Pai, por podermos falar de algo assim que para alguns é algo tão difícil viver, até mesmo de falar. Mas, Senhor, em tudo, nós te louvamos porque o Senhor, nos mínimos detalhes, cuida de nós. Pai, e isso o Senhor nos proporcionou essa noite falarmos sobre sexo. É porque o Senhor quer nos instruir nessa área, o Senhor quer trazer melhorias para nós nessa área. Pai, como foi aqui testemunhos manifestados, Pai, louvamos o Senhor por agir o Senhor na vida da Ju, mas se porventura, Pai, no nosso meio tem casais que estão passando, meu Pai, em qualquer situação, nós falamos de sexo, nós falamos de relacionamento, falamos, meu Pai, de vida conjugal, que o Senhor possa vir, ó Deus, porque cremos que o Senhor está na nossa aliança, o Senhor está conosco, e que o Senhor possa assim nos conceder graça, para que possamos usufruir de uma vida íntima, Pai, assim conforme o propósito do Senhor. Nós abençoamos cada casal aqui neste lugar, e que todo esse ensinamento, ó Pai, aqui, que o Senhor trouxe por meio dessa palestra, por meio desse estudo, possa sim, ó Deus, ser algo que venha nos edificar, venhamos sair daqui, ó Pai, com tabus quebrados, venhamos sair daqui, Pai, edificados e também convictos daquilo que o Senhor colocou na nossa mão, ó Pai, que é algo tão prazeroso para podermos fazer debaixo da graça, debaixo da Tua bênção, debaixo da luz do Senhor. Nós louvamos o Senhor, Pai, por cada vida aqui presente, nós louvamos o Senhor por essa noite e por tudo aquilo que o Senhor já fez neste lugar e ainda irá fazer, e que tudo seja para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.